Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em nome da diretoria da Associação de Docentes do Conselho de Representantes, eu convido Paulo Lindsay, da SBGE, para estar aqui nessa mesa de conversa com a gente, e Marcelo Schauhel, assessor jurídico da DCB2, atuante na OAB também. E mais do que uma conversa, essa atividade tem outros propósitos. Conhecermos os argumentos daqueles que usam do poder atualmente para tentar tirar direitos dos trabalhadores, né? Defendem criar políticas públicas que, na verdade, prejudicam os trabalhadores, servidores públicos e a escola pública democrática e livre e de qualidade que a gente procura construir. Então, mais do que conhecer esses argumentos dessas pessoas que criam as políticas, a possibilidade de construirmos juntos, coletivamente, outros argumentos que ganhem força e consigam barrar as políticas criadas é o que nos moveu. Mais ainda, para além disso, e reafirmando o caráter urgente de estarmos na luta pela resistência, uma luta de resistência. Entendemos, ousar afirmar que brecar os avanços desse pacote de medidas ultra-neoliberais do atual desgoverno vai depender da nossa capacidade de mobilização e ação conjunta. A gente agradece a presença das colegas do CEP hoje aqui, o Paulo é da SBGE. A gente juntar forças é o que vai nos fazer derrubar esses projetos políticos atuais. Então, é com essa intenção que o Conselho de Representantes da DCP2 e a diretoria vem empreendendo algumas ações. Dentre elas, a gente destaca a disponibilização dos nossos canais de comunicação de informações sobre a contrarreforma da Previdência, na página do Facebook, na página da internet, participando de atividades promovidas pela SBGE. Em algumas vezes, nós nos fizemos nos representar através da Ana, de outros colegas que participaram dos debates. A primeira de uma série de ideias a serem agendadas, uma mesa redonda em que a Júlia Lenz e Silva, pesquisadora em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP, e Milko Maciasik, doutora em Economia pela Unicamp, nessa mesa estivemos presentes também no debate Previdência e as implicações das propostas da Contra-Reforma para a classe trabalhadora. Acompanhamos os estudos realizados pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública e declaramos o nosso apoio na luta para que ela, reunindo 10 anos de estudo, possa ser reconhecida e instaurada como estabelece a Constituição de 1988. Tornamos-nos signatários também do manifesto do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes por Direitos e Liberdades Democráticas. Estivemos presentes, representados por 3 bravas companheiras, no fórum, no lançamento do fórum em São Paulo, no dia 19 de fevereiro, e no dia seguinte, no ato público, na Praça da Sé. Na mesa, a Ana esteve presente, pôde falar das nossas lutas, da nossa mobilização, ainda iniciante, mas não pequena. Aceitamos o convite do Sindipetro para participar de um debate sobre a reforma da CLT, e hoje convidamos Paulo Lindsay, coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro e diretor da SBGE, Sindicato Nacional, e o Marcelo Schauhel, nosso assessor jurídico e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, para a conversa que a gente vai começar agora. Então, eles estão aqui para nos abastecer com as questões e as pesquisas e a militância que já exercem para que nós ativemos a nossa, ainda mais. Por isso, então, gostaria que o Paulo começasse. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui ajudando no debate. Eu gostaria de fazer primeiro uma chamada, né, para a luta, para os trabalhadores de um modo geral, mas eu acho que a gente deveria fazer um resgate histórico do que está acontecendo no Brasil. A gente tem discutido muito imediatamente, dizendo que o culpado é governo A ou governo B. Na minha visão e na visão da Auditoria Cidadã, todos os governos são culpados. Cada um fez o seu papel, e uns mais, outros menos, mas todos fizeram. E nós, da Auditoria Cidadã e do Sindicato do IBGE, temos feito vários debates
tentando ajudar com informações técnicas também, no sentido de esclarecer a sociedade de um modo geral sobre tudo que está acontecendo. A Auditoria Cidadã participou de uma CPI da dívida em 2009 para 2010, que provavelmente a maioria das pessoas não souberam que aconteceu a auditoria a CPI da dívida, porque nesse mesmo período estava tendo o problema do Carlinho Cachoeira. Isso ficou mais de um ano na mídia e tirou o foco da CPI da dívida. E essa CPI, ela colocou um marco legal, né, na década de 70. Então, é importante a gente buscar esse resgate, porque é um período muito importante para a gente entender o que está acontecendo agora. Na década de 70, aqui no Brasil, nós estávamos vivendo um milagre econômico, o PIB estava chegando a mais de 10%, a população estava na miséria, mas nós éramos um parque de obras, né, faraônicas, como Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói. E nesse momento acontecia um elemento importante para a economia mundial, é a chamada financiarização da economia, né? Porque na década de 70, no milagre econômico, nos Estados Unidos, o Nixon, que era o presidente americano, ele acaba com a paridade dólar-ouro. Isso é um elemento muito importante, porque a partir daí o capital financeiro passou a ser hegemônico, né? O capital financeiro, que vive de especulação, não de produção, passou a ser o capital mais importante para os rentistas, para o setor financeiro. Nesse momento, há uma emissão de dólares muito grande. Eu estou fazendo esse resgate porque ele é necessário para que a gente possa entender que tudo que está acontecendo hoje no Brasil não acontece por acaso, tem uma história, que as pessoas acham que acontece porque mudou o governo A ou o governo B. Então, essa década de 70, no chamada milagre econômico, houve, a partir dessa quebra da paridade dólar-ouro, houve uma emissão de dólar muito grande, e nesse período também nós tivemos a crise do petróleo. Então, tinha muito dinheiro, nós tínhamos aí liquidez de dólar no mercado, e isso precisava ser emprestado. E foi o que eles fizeram, né? Emprestaram a juros muito baixos, 4%, 5% no máximo, mas eles eram flutuantes. E o que significa juro flutuante? Não eram juros fixos. Então, quando chegou na década de 80, na chamada década perdida, esses juros que eram flutuantes, eles estouraram, foram a mais de 20%. Então, os países, principalmente da América Latina e da África, que tinham pego esses empréstimos, começaram a quebrar. O primeiro país a quebrar é o México. E o Brasil quebra também no governo Sarney quando a gente pede moratória, não que o Sarney fosse corajoso, mas é porque a gente não tinha dinheiro para pagar os juros da dívida. Nós chegamos na década de 90, nós temos a chamada, no momento das privatizações. No momento das privatizações tem um elemento que é central aí na década de 90, que é os chamados títulos Blades. Títulos Blades era o seguinte: Blade era o secretário de Tesouro americano, e esse cara criou uma engenharia onde títulos totalmente desvalorizados no mercado foram valorizados pelo seu valor de face, e depois, aqui no Brasil, eles foram transformados em títulos globais e que foram usados para compra das nossas estatais subvalorizadas. Então, nossas estatais foram todas elas privatizadas, sem entrar nenhum tipo de dinheiro. Fernando Henrique falou que era para vender, para poder pagar a dívida, né? E o BNDES financiou grande parte dessas compras. Então, isso são elementos importantes para a gente poder entender. Na década de 90 também tem um outro elemento importante, que é a renegociação da dívida dos estados. Os estados estão como estão, não por acaso, né? Eles estão como estão porque foi uma imposição do FMI, né, para que os estados fizessem esse refinanciamento, porque os estados eles podiam emitir títulos da dívida. E aí eles começaram a perder o controle. O FMI e os organismos internacionais obrigaram o Brasil a centralizar essa dívida na União. Com a Lei 9496, os estados todos refinanciaram uma dívida de 112 bilhões. Nós pagamos já 400 bilhões e devemos 580 bilhões. Né? É um saco sem fundo. E tem um outro elemento que é importante também,
que é no Rio de Janeiro, no governo Marcelo Alencar, o Estado do Rio de Janeiro, em 95, não tinha dinheiro para pagar 13º de servidores públicos, e aí o Rio de Janeiro vai e pega emprestado na Caixa Econômica 180 milhões, com 2 linhas de crédito, uma de 120 e outra de 60 milhões, para fazer o chamado PDV e pagar o 13º. Só que a Caixa Econômica coloca 44 condicionantes. Aí vocês vão lembrar que na década de 90, quase todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro foi privatizado. Rio Gás, Rio Luz, Banerj, Codeste, e dadas as concessões. E uma outra lei que é importante nesse período, né, para você entender o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, que não é uma história de Cabral e Pezão roubaram. Eles roubaram, mas isso não influencia no endividamento do Estado, como a mídia consegue apresentar para a gente. Foi a Lei Candir. A Lei Candir é o seguinte: no governo Fernando Henrique, o principal programa de governo era aumentar as exportações. E como é que ele fez isso? Ele isentou os produtos semi-elaborados e primários, né, os exportadores pagar o ICMS, né, e isso significou para o Rio de Janeiro, entre 99 e 2015, mais ou menos 60 bilhões que deveria ser pago pela União para o Estado. E Minas Gerais tem mais de 100 bilhões a receber, e assim vários estados que tinham a sua economia primária nos produtos primários tem essa dívida a se receber da União. E além disso, essa lei, ela transformou o Brasil numa economia totalmente primária a partir de uma legislação, porque a partir daí nós somos produtor de commodities, com 5 ou 6 commodities no máximo, né, e a gente não consegue desenvolver o nosso parque estatal. Isso tudo que eu falei aqui tem a ver com a reforma da Previdência. É porque é o seguinte: na maioria das vezes, quando eu vou fazer uma discussão sobre reforma da Previdência, as pessoas fazem as perguntas individualizadas. As pessoas chegam e perguntam assim: eu tenho 35 anos de trabalho, de serviço público, como é que essa reforma vai afetar a minha pessoa? Eu vou falar para vocês o seguinte: não existe salvação para ninguém. Todos nós estamos no mesmo buraco e as pessoas imaginam que tem salvação. Os governos, de um modo geral, eles conseguiram ser bastante hábeis no projeto neoliberal. O que eles fizeram para nos dividir? Eles não os dividiram por gerações. Nós temos uma geração que é até 2003, né, que são os aposentados, e o pessoal que está no serviço público, que até 2003 é o chamado servidores que têm a integralidade e a paridade salarial. Aí nós temos um outro grupo que a partir da emenda 41 do Lula para frente, até 2012, é o pessoal que aposenta com a média das 80 maiores remunerações, e nós temos o pessoal de 2013, que é o FUNPRESP. Então, quando a gente fala, por que a gente tem dificuldade de organizar a luta? Porque nós estamos separados. Quando você fala de paridade salarial, você não está falando com um garoto novo, você está falando com um cara antigo antes de 2003. Né? Por isso que você não consegue chamar ninguém para lutar pela paridade e integralidade, porque ele não tem isso, então você não vai conseguir convencê-lo. E por que isso é importante? Isso é importante para a gente entender que houve várias PECs, né, que foram emendas constitucionais que se transformaram, que foi a emenda 20, a emenda 41, a emenda 47, que fizeram reformas da Previdência, só que nós, trabalhadores, nós nunca nos importamos uns com os outros. Quando veio a emenda 20, que efetivamente ela ataca mais o setor privado, nós do serviço público, nós não lutamos por isso. Nós não fizemos nenhum tipo de unidade com os trabalhadores da iniciativa privada. E aí, quando foi a nossa vez na emenda 41, em 2003, o setor privado falou assim: agora é com vocês, eu estou fora. E aí, vocês vão ver que a partir do Lula, a gente começa a perder, a ver essa divisão entre os trabalhadores, principalmente do serviço público. Aí você tem a emenda 47, que aprofunda cada vez mais os critérios de aposentadoria. Você tem, para mim, um marco legal que chama-se FUNPRESP, porque a partir do FUNPRESP você criou um novo servidor já adaptado para a reforma da Previdência. Porque quem entra no serviço público a partir de 2013, entra com o limite do teto do regime geral e tem que pagar previdência privada, que é o FUNPRESP, tem que ter uma boa fé, porque na ficha de aceite está escrito assim: você aceita que eu aplique o seu dinheiro no mercado financeiro com os riscos de mercado? O cara está dizendo que daqui a 30 anos, quando você for aposentar, 35 anos, isso já quebrou. E esse filme nós já vimos.
Tá? Se vocês olharem a década de 70, vocês vão ver lá que, e depois vocês vão ver que quebrou vários Montepios, quebrou a CAPEM e quebrou outros, né? Um filme que nós já vimos. Por que quando eu falei que não existe linha de salvação para ninguém, que nós estamos no mesmo barco, né? Porque é o seguinte, é fácil de você perceber isso. Quando você cria o FUNPRESP, e a Dilma cria o FUNPRESP, o que acontece nesse momento? Aqui quebra-se a solidariedade entre os trabalhadores, né? Eu, que estou na ativa, estou para aposentar a qualquer momento, eu não contribuo para a minha aposentadoria, eu contribuo para a aposentadoria de quem está aposentado. Os trabalhadores novos contribuem para quando eu aposentar, para a minha aposentadoria e de quem for aposentar agora. Só que com o FUNPRESP, essa solidariedade acabou, porque a partir daí cada um contribui para o seu cofre individual. Quem é que vai pagar a aposentadoria da gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Independente de ter passado pela linha da morte. Porque algumas pessoas já assim, agora eu tenho 35 anos, cumpri todos os critérios e essa PEC não me pega. Porque o sistema faz exatamente isso. Como o sistema faz assim, você que já tem abono de permanência, fica tranquilo, você já tem os seus direitos garantidos. Isso é só para quem vai entrar agora ou para quem ainda não tem os critérios de aposentadoria. Não é verdade. Porque é o seguinte, esse cenário já foi feito. Sabe aonde? Na década de 70, no governo militar, eles criaram um decreto-lei, um decreto 6185, no governo do Ernesto Geisel. Sabe o que esse decreto fazia? Esse decreto, ele identificou quais são os setores exclusivos de Estado. Nesse momento, era pouco mais de 20% dos servidores públicos. Esse era o Estado para eles. E os 80% dos servidores públicos que sobraram foram jogados na CLT. Só que não é essa CLT que a gente conhece agora, a CLT que era do passado, era um pouco diferente. E ao mesmo tempo, eles criaram o chamado PCC, que não é o primeiro comando da capital, mas era o Plano de Cargos e Carreira do Serviço Público. E todas essas pessoas, eu entrei no IBGE em 81, quando eu cheguei no IBGE, a carreira do IBGE era de CLT. E todos os trabalhadores do IBGE, que eram antes da gente da CLT, que era estatutário, foram convidados a migrar para a carreira de CLT. Quem não foi, o que aconteceu? Foi jogado em quadro de extinção e ficou um chamado QPEX, né? Salário congelado, ele não era nem CLT, nem era estatutário, ele não era nada. Então, essas pessoas foram aposentando, os salários ficaram congelados e as carreiras foram extinguindo porque era cargo de extinção, morrendo, né? E como é que você atraiu os trabalhadores para a CLT? Você deu um pouquinho de aumento para as pessoas, um salário um pouco melhor, e você atraiu esses trabalhadores para a CLT. Então, agora nós temos uma grande possibilidade, porque eu sou funcionário do IBGE há 36 anos, vou fazer 37 anos. O IBGE já teve 14 mil trabalhadores, hoje nós somos 4.900 trabalhadores. Dos 4.900 trabalhadores do IBGE hoje, 1.416 têm abono de permanência, inclusive eu. Significa que, se começar a discussão da reforma da Previdência e esses trabalhadores saírem, o IBGE ficará pouco mais de 3.500 pessoas. Com 3.500 trabalhadores, o IBGE não gera seu plano de trabalho. E aí, qual é o problema para quem está aposentado? Todos que estão aposentados no IBGE, todos não, a maioria, é aposentado pelo RJU. Se você não fizer concurso, que o IBGE pediu 1.800 concursos para tentar suprir as aposentadorias, e o governo até agora não autorizou, né? E na fala do Paulo Guedes e da presidente do IBGE, em momento nenhum eles tocaram no dia da posse em concurso público. A possibilidade que o IBGE tem para gerir seu plano de trabalho pode ser uma carreira separada. E aquele que está aposentado no RJU não tem mais referência na ativa. Então, por conta disso, ele pode ser jogado num quadro de extinção. Nós da Auditoria Cidadã temos tentado mostrar que o problema do Brasil está aqui. Vocês sabem o que significa aqui esse 1 trilhão? Se você pegar 1 trilhão e dividir por 365 dias, dá 2,9 bilhões por dia. Qual é a corrupção que você olha no Brasil que paga 2,9 bilhões por dia para os banqueiros? E aí você está vendo a corrupção criada pela mídia e pelo governo e pelo sistema financeiro, uma corrupção do varejo. É corrupção dos 2%, dos 3%, do máximo 5%. Isso é o problema do Brasil.
né? Aí vocês verem só, nós amortizamos, nos 4 anos, amortizar é pagar do principal. Em 4 anos, de 14 a 2018, nós amortizamos 4 trilhões da dívida pública. Pagamos do principal. E a gente tem uma dívida de 5 trilhões e 400. Como é que pode alguém pagar 4 trilhões de uma dívida e essa dívida aumentar? Nos últimos 24 meses ela aumentou mais de 800. Eu posso andar de acordo com a conveniência do meu projeto. Se eu achar que militares merecem aumento, os professores não vão ganhar, nem os funcionários do IBGE vão ganhar, porque eu tenho uma limitação orçamentária que só aumenta a cada ano, nos próximos 20 anos, o IPCA, que é o índice indexador da inflação que o IBGE divulga todo ano. E é fácil de convencer vocês. Quando o governo fala assim, ó, coloquei um teto por 20 anos no orçamento primário, o que ele falou sem escrever? Se tem divisão nos 2 orçamentos, primário e não primário. Eu estou dizendo que o orçamento não primário, que é a dívida, não tem teto. E isso significa que o Brasil, no meu conhecimento, acho que é o único país do mundo que botou na Constituição nenhum limite para a dívida pública. Significa que essa parte toda colorida é a chamada a parede do Indiana Jones. Nós estamos sendo espremidos. Por quê? Porque dentro do orçamento primário da União, existem algumas verbas que são carimbadas constitucionalmente, que é o caso da educação. Vocês já viram que o Paulo Guedes falou assim, se eu não conseguir a reforma da Previdência, eu tenho um plano B, que é tirar os carimbos do orçamento da educação, da saúde, os orçamentos carimbados constitucionalmente. Esse é um dos objetivos. O segundo objetivo é capturar o Estado brasileiro, além do financeiro, capturar o papel do Estado. Então, se o Estado, aqui no Rio de Janeiro nós temos bem claro essa questão, na educação e na saúde, são as OS. O Estado brasileiro ele está sendo jogado todo na iniciativa privada, entregue à iniciativa privada, sendo capturado, porque é o seguinte, a dívida pública ela serve como elemento central para subjugar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro está de joelho, não, está deitado de bruços, dá por cima. Por quê? Porque quando eu crio uma dívida que é impagável, essas dívidas vêm acompanhadas de condicionantes. E a partir daí eu consigo subjugar o Estado brasileiro. Tá bom? E aí vocês vão ver por que eles estão atrás da Previdência. A Previdência ela é galgada num tripé da Seguridade Social, que é Previdência, Assistência e Saúde. Esse tripé significa mais de 30% do orçamento da União. Um orçamento que no ano passado foi de 2 trilhões e 600, esse ano é um pouquinho mais. Nós estamos falando aqui de quase 1 trilhão, 900 bilhões mais ou menos para a dívida, para a Seguridade Social. Né? E agora, além de ataque à Seguridade Social, eles querem separar o tripé, eles querem tirar a assistência e querem tirar a saúde, separar para que cada vez mais a sociedade brasileira esteja cada vez mais subjugada e mais empobrecida. Então, isso são números importantes para que a gente possa entender, né? Nós temos aqui o nosso amigo aí que vai falar mais dessa questão técnica, mas eu estou fazendo um comparativo entre o que é hoje na Constituição e o que eles estão propondo. Um dos itens que eles estão propondo, por exemplo, é a readaptação do trabalhador. O trabalhador perdeu uma perna, ele não pode mais subir uma escada, mas ele pode sentar numa mesa e escrever. Ele pode ser readaptado para uma nova função. Ele perdeu um olho, enxerga bem com o outro, ele pode ser readaptado para uma nova função. O cara que ganha insalubridade, ele só vai poder receber insalubridade se ele estiver efetivamente sendo afetado pelo agente químico ou agente biológico. Ele tem que estar afetado. Hoje até agora você tem as categorias, como médicos, enfermeiros, eles recebem por conta da categoria. Nessa proposta acaba tudo isso. Vocês, professores, né, só terão direito à aposentadoria especial quem dá aula no ensino médio, no ensino fundamental, né, vai ter essa diminuição do período. Quem dá aula na faculdade não tá posto para isso. Tá? E o pior, o que é previdência? A coisa é bem fácil, vocês olham lá no dicionário, o que é previdência? Previdência é um seguro, é o que eu estou fazendo para quando eu tiver algum problema de doença tal, e para minha aposentadoria. Capitalização não é previdência, capitalização é aposta. Tá? Como é que eu vou pegar o seu dinheiro e vou fazer aposta no mercado financeiro
né, que pode quebrar. Nós estamos vendo isso no Chile, lá quebrando, as pessoas aposentando. Então, eu queria falar para você exatamente isso. Não pensemos individualmente. Como é que eu me salvo nessa brincadeira? Porque não haverá salvação para ninguém se não houver uma luta conjunta. Porque senão, eles já estão convencendo você de que tem uma boa permanência, que você pode ficar tranquilo que seus direitos estão assegurados. E essa pessoa que pensa individualmente, ela não vai entrar na luta coletiva. A luta não é só para mim. Eu estou aqui porque eu respeito vocês e porque eu olho para o futuro e vejo qual é o futuro que eu vou deixar para meus filhos e netos. É o meu papel está aqui, né? É o meu papel ir para onde for necessário, fazer um debate com os trabalhadores, dividir um pouco do conhecimento que eu tenho, para que a gente possa entender e conhecer as armas do inimigo. O inimigo é muito poderoso e ele consegue nos convencer com cenários. O que é cenário? A Globo faz muito bem isso. Cenário é uma coisa que pode acontecer ou não. Quando você tem no Brasil apresentado um cenário, para finalizar, um cenário que é de crise econômica, financeira, ambiental, ética, política, moral, tudo um montão de... E no final de todas essas crises, o que eles apontam? Ajuste fiscal. E do outro lado, você tem um Brasil real. Você tem um Brasil do nióbio, do ferro, do petróleo, da água, da terra. Isso é que sustenta a economia. Dinheiro é papel pintado. O que sustenta a economia, que sustenta a tecnologia, é o meio ambiente. Quem é o dono do meio ambiente? Quem é uma das nações mais ricas de meio ambiente? Chama-se Brasil. Nós não estamos sendo capturados à toa. Nós não estamos sendo capturados à toa, nós estamos sendo capturados porque eles precisam de uma economia real para poder sustentar essa economia irreal, que é a financiarização, o capital rentista que só vive de especulação. Então, companheiros, o cenário, para finalizar, vou dar a última informação aqui para vocês. Em 2015, se vocês pegarem na CGU, que é o site da Transparência Brasil, tem as receitas executadas da União. Em 2015, nós tivemos 2,748 trilhões. E quando você vai para o CIAF, onde tem o Senado Federal, que é a despesa da União executada, você tem 2,267 trilhões. Quando você diminui uma da outra, sabe o que acontece? Em 2015, não aparece o déficit de 110 bilhões que a Dilma disse, nem o de 170 que o Temer falou, quando ele tomou o poder. Nós temos um superávit de 481 bilhões. Quando você vai para 2016, nós temos um superávit de 267 bilhões. E quando vai para 2017, onde nós tivemos aí uma queda da arrecadação, nós temos 74 bilhões. Nos 3 anos, nós temos um superávit de quase 800 bilhões. Agora, para mim poder propor ajuste fiscal, eu não posso dar números positivos. E eu estou falando aqui de receitas e despesas executadas, que vocês podem comprovar. Nós fizemos essa consulta ao Tesouro Nacional e ao TCU. O Tesouro Nacional respondeu que ele não poderia responder perguntas genéricas. E o TCU disse que houve uma emissão desenfreada de títulos públicos. Então, o cenário é esse, de vender uma ilusão com mentiras, né, de um país que é altamente rico e capturar o seu povo através de mentiras, porque a gente não tem onde procurar a verdade. Tanto é que eles tentaram acabar com a transparência na lei de transparência, para que a gente não pudesse ter acesso a essas informações. Então, é isso mais ou menos que a gente tem que discutir. A questão técnica, ele vai falar aí mais, né? Mas eu estou aqui à disposição para que a gente possa fazer um debate e contribuir com aquilo que for necessário e que eu possa falar para vocês. Logo nessa questão aqui eu já discordo, porque é o seguinte, está escrito aqui, ó, sobre a questão do agente biológico, está aqui, ó, cujas atividades sejam exercidas efetivamente à disposição do agente biológico químico. O que é efetivamente? Antigamente você tinha, pela lei que está hoje em vigor, essa aqui não passou ainda, você tem categorias que recebem... Eu quando cheguei aqui, eu falei para vocês que a gente estava fazendo uma discussão enviesada. E qual é a discussão enviesada? A discussão enviesada que a gente discute é o seguinte: a reforma da Previdência ela não está descolada da reforma administrativa. Nós temos um arcabouço jurídico
que propõe demissões de servidores públicos e acabar com o serviço público, e as pessoas não estão olhando para isso. Nós estamos agora, dia 27 agora, vai ter um julgamento de uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 2238. Sabe o que essa DIN vai julgar? Ela vai julgar a possibilidade de redução de carga horária de salário dos servidores públicos. Nós temos uma outra DIN, que é uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação 2135. Sabe o que essa DIN vai julgar? O seguinte: o PT ele conseguiu uma liminar em 2007 que garante o RJU. Porque o Fernando Henrique, na emenda 19, em 98, ele alterou o artigo 39 da Constituição, onde dizia que o Estado ele era responsável pelo regime jurídico único e criou um conselho de remuneração, um conselho político de remuneração de pessoal. Essas duas redações estão sob júdice, não disputa, que estava paralisado desde 2009 e voltou na pauta do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que, se o Fernando Henrique tiver sucesso na empreitada dele, acabou o RJU. Por isso que eu estou falando para vocês que não tem como você discutir reforma da Previdência e discutir o Estado brasileiro. As pessoas estão discutindo se eu vou aposentar, mas em qual Estado você está falando? O Estado que você conhece? O que eles estão propondo é outro Estado. Não é o que você conhece, não é o que eu conheço. Os caras estão propondo um Estado privado e um Estado que poderá ter uma grande parte da categoria em extinção, em quadro de extinção. Eu fiz um documento enumerando um quadro desde 98 até agora. Eu falei para vocês um decreto do governo militar. E aí você tem uma legislação em curso. A emenda 19 ela é necessária que todos nós leiamos. Sabe por quê? Porque lá ela diz, ó, a emenda 19, ela diz que se tiver problema de caixa, nós estamos atravessando problema de caixa. Os estados estão, municípios estão e a União diz que tem déficit. Então, quando você tem esse quadro, esse cenário, você abre a possibilidade de demissão de servidores públicos. Primeiro estava com 20% de cargo em comissões, depois você demite servidores não estáveis, que a maioria não sabe o que é. Vocês sabem o que é servidor não estável? Servidor não estável é um servidor que 5 anos antes da Constituição, no caso, estava no serviço público, esse cara é estabilizado constitucionalmente. Então, o cara que entrou em 5 de outubro de 83 para trás, ele é estável constitucionalmente. Para frente, só quem é estável quem fez concurso público. Tá? Então, no caso do IBGE, de 6 de outubro de 83 até o primeiro concurso do IBGE em 97, nós tivemos 2.000 pessoas que, apesar de ter 20, 30 anos de serviço público, não têm estabilidade constitucional. Vocês vão ver que os projetos de lei que propõem demissão de servidores públicos, no preâmbulo de todos eles diz assim, ó, demitir servidores públicos estáveis. Por que eles fazem isso, enfatizam isso? Porque servidor não estável, eu não preciso de lei, eu preciso de uma caneta BIC para demitir. Eu não preciso de nenhuma lei para demitir servidor não estável. E o servidor estável, aquele que tem concursado e aquele que foi estabilizado, ele também não pode ficar tranquilo, porque nessa mesma emenda 19 diz que se tiver problema de caixa, eu demito esse também. E tem lá até regras de indenização para cada ano trabalhado um salário. E nós temos um arcabouço jurídico montado, né? Porque nós estamos falando aqui de um projeto de financiarização, por isso que eu fui buscar lá atrás para vocês esse histórico, para que vocês vejam o que está acontecendo. Não é uma conta de um governo, é de todos eles. Nós temos aqui um processo montado para destruir o Estado brasileiro. Por quê? Porque o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, o país, a nação, ela é rica, poderosa para poder manter todo esse staff desse capital financeiro rentista financiarizado. Ó, nós temos, porque quando você fala aqui, por exemplo, das leis do problema de dívida dos estados, sabe o que os servidores públicos federais pensam? Se é do Estado, não tem nada a ver com isso. Só que as pessoas não conseguem perceber que todas as leis complementares que foram aprovadas nesse país passaram no Congresso Nacional, não foi na LERJ. A Lei Complementar 148, a Lei Complementar 156, a Lei Complementar 159. Todas elas foram aprovadas no Congresso Nacional. E todas elas abrem possibilidade de demitir servidores. A Lei Complementar 148, que foi alterada pela Lei Complementar 156, eu não sou advogado e não tenho pretensão, mas ela tem vários elementos de condicionantes e um elemento que é importante. Estava escrito assim, ó, uma redação, ó, despesa com serviço público. Essa redação foi substituída por despesa com pessoal. Isso as pessoas nem percebem.
Ah, não, sabe o que significa isso? Significa que agora, com essa redação, nós temos despesa de pessoal ativo, aposentado e pensionista terceirizado, tudo é despesa de pessoal. Isso, juntado, alcança o teto da lei de responsabilidade fiscal e há a possibilidade de demissão de servidores públicos. Na União é 50% da receita corrente líquida, nos estados e no município 60%. Então tem todo um arcabouço jurídico montado que, independente da reforma da Previdência ou não, vai nos levar à demissão de servidores públicos em outro estado. E quando você aposenta num estado que você imagina, e eles estão te apresentando no estado, como é que você vai ter garantia da sua aposentadoria se esse estado não existe mais? É isso que eu tenho chamado a atenção das pessoas, porque quando as pessoas discutem reforma da Previdência, elas têm que imaginar que uma das reformas, contra a reforma, como foi bem falado, é administrativa. E o que é a reforma administrativa? É a implementação do Estado mínimo do neoliberalismo Fernando Henrique e do Brescia Pereira, que não conseguiu implementar na década de 90, mas eles estão implementando agora. Por isso, é um processo sequencial, né, que vai levar o Estado brasileiro à bancarrota. Por quê? Porque o objetivo central é capturar o financeiro do país e entregar o rentista. Ninguém está preocupado aqui em garantir a aposentadoria de nós, não. Né? Eu acho que é o seguinte, essa reforma ela é muito ruim para o servidor, muito ruim, não é pouco ruim não. Né? O serviço público, o serviço privado, ela é muito ruim. Só que é o seguinte, o problema do Brasil não é de previdência, o problema do Brasil é de trabalho. Se você pegar os números do IBGE, vocês vão ver, nós temos 170 milhões de pessoas na força de trabalho. De 170 milhões, nós temos a chamada PEA, que é a População Economicamente Ativa, nós temos 105 milhões de pessoas, 92 milhões empregados e 13 a 12 milhões desempregados. 105 menos 170 dá 65 milhões de pessoas que não estão em lugar nenhum. Vocês acham que o problema do Brasil é de previdência? Não. Se você pegar grande parte dessas pessoas e botar no mundo do trabalho formal, sabe o que acontece com o caixa da previdência? Ele explode, ele cresce, e essas pessoas já vão aposentar daqui a 20, 30 anos. O problema do Brasil não é envelhecimento, porque se envelhecer nesse país é ruim, então para que melhorou a expectativa das pessoas? Né? O que falta no Brasil é que nós já temos uma reforma previdenciária a partir da reforma trabalhista. Porque quando eu criei o trabalho intermitente, sabe o que significa isso? Significa que o cara que trabalha 4 horas por dia, ele vai ter que trabalhar 80 anos, porque para formar um dia de trabalho, de contribuição, ele tem que trabalhar 2 para formar um. E quem é que vai conseguir fazer isso? E além disso, a expectativa de vida que o IBGE fala, você tem que pegar os estratos da sociedade. Nós estamos falando aqui de quem ganha 75 anos é quem tem qualidade de vida. Né? E a maior parte da população brasileira não tem. Então, o que acontece? Você está entregando toda essa riqueza na mão do capital. Então, por isso que a gente tem que discutir a reforma da Previdência, discutindo o Estado brasileiro. Porque senão a gente vai cair no erro, a gente vai salvar, achar que está salvando a nossa vida, me aposentei, e amanhã a gente vai estar, se vocês que têm pessoas mais antigas aqui, conversem com aquele pessoal, vocês estatutários da década de 70, como é que eles vivem? Pessoas que ficaram com o salário congelado, carreiras e extinções, e não eram CLT e não eram mais estatutários. É isso que pode acontecer com a gente, sabe por quê? Porque nós somos uma geração de trabalhadores que foi quebrado a bolha, nós estamos numa bolha que não tem alimentação. Todos nós de 2012 para trás. O 2012 para frente, 2013, no Cumpreste, eles estão pagando para eles individualmente. O que é que esses caras vêm fazendo agora com uma previdência de capitalização? É você acabar, como ela falou ali, é você acabar com esse teto. Porque hoje você tem um teto, que o servidor público que ganha menos de 5.800, ele não está sujeito ao FUNPRESP, porque ele está dentro do limite que não pode pagar. Agora, se eu quebrar esse teto e falar que todo mundo vai ter que pagar, hoje uma parte dos servidores públicos não ganha mais do que o teto da Previdência. Porque quando você faz uma mentira na televisão e diz que o servidor público tem salários altíssimos, você está pegando as elites. Entendeu o seguinte? Isso aqui é muito ruim, não é pouco ruim não. A gente tem que entender o seguinte, mais a gente não pode nem propor emendas, porque tem setores que acham, nós vamos emendar, não vamos emendar nada, nosso problema não é de previdência, nosso problema é de divisão de renda, é de melhoria da qualidade de vida do povo.
Né? É isso que nós temos que ir para a rua, porque não tem outra saída. Não vai ser esse congresso que vai resolver a nossa vida. Nós temos que ir para a rua, convencer os trabalhadores mais humildes, convencer os nossos amigos que não estão convencidos, porque a maioria das pessoas estão achando que estão salvas, principalmente quem está indo para a aposentadoria ou quem está aposentado. Né? E aí, só para finalizar, o Rio de Janeiro é um exemplo disso. Quem é que imaginava 3, 4 anos atrás que um servidor público aposentado ia estar vivendo de cesta básica, quase mendigando? O servidor do Estado não pensava nisso, mas isso aconteceu. Né? Ou a gente se junta e faz um bloco da preta de 1 milhão de pessoas na rua, ou a gente não vai conseguir vencer isso, porque eles são poderosos. Eles é que financiam. Nós estamos lutando contra o capital rentista, capital financeiro. Não é contra governo nenhum. Esses governos aí são só peças. Os políticos são peças do grande capital rentista. Então, eles são financiados pelo grande capital. Né? Então, um país como o nosso, ele precisa de ter uma qualidade melhor. Então, é isso que eu queria colocar para vocês aqui, porque as duas coisas não estão descoladas. A reforma da Previdência não é descolada da reforma administrativa. E tem vários elementos que eu vou mandar para a Ana, acho que eu até mandei para ela um documento onde eu mostro várias legislações que estão aí para nos detonar. Legislações aprovadas e em via de aprovação no Congresso, independente da reforma da Previdência ou não.